Fala aí, tudo bem? O vídeo de hoje é para você que está começando na área de teste de software ou para você que pretende começar. Eu irei apresentar alguns conceitos básicos e tirar alguns questionamentos que as pessoas costumam ter no começo. Se precisa ter faculdade, como é que está o mercado de trabalho. Então, fique comigo que depois da vinheta você irá saber disso e muito mais. E aí, já é inscrito do canal? Se não for, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comente aqui o que você quer aprender nos próximos vídeos que eu irei tentar trazer esse conteúdo para você. Então, bora para o conteúdo de hoje. O que faz o analista de teste? O analista de teste é responsável por avaliar a qualidade do software e definir as estratégias que serão utilizadas para testar o sistema. E para isso ele precisa saber fazer algumas atividades, como planejar testes, elaborar casos de testes, gerar massa de dados, reportar bugs. E para fazer essas atividades ele precisa ter alguns conhecimentos específicos. E nesse vídeo eu irei abordar os conhecimentos iniciais que você precisa ter para iniciar a sua carreira como analista de teste. Porém, não entrarei em muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos começar nessa aula de hoje. Princípios de teste. Primeiramente, irei começar falando sobre os 7 princípios de teste, que são eles. Primeiro, teste mostra a presença de defeitos. Isso quer dizer que mesmo que todos os testes tenham passado, não quer dizer que o sistema não tem defeitos. 2. Teste exaustivo é impossível. Isso quer dizer que um sistema que seja muito complexo e tenha milhares de combinações de testes, é inviável testar todas elas. 3. Teste o quanto antes. Quão cedo vocês começarem a testar o sistema, mais cedo descobrirão um defeito e mais barato será para corrigir. 4. Agrupamento de defeitos. Uma pequena parte do sistema esconde uma grande parte dos defeitos não encontrados. 5. Paradoxo do pesticida. Isso quer dizer que vocês devem manter seus testes atualizados e criar novos testes para encontrar defeitos diferentes. 6. Teste depende do contexto. Tipos de sistema diferentes necessitam de técnicas e tipos de testes diferentes. 7. Falácia da ausência de defeitos. Isso quer dizer que, mesmo que não exista nenhum defeito na sua aplicação, se não atingir a real necessidade do usuário, o sistema terá sido feito em vão. Fases de teste. Agora eu quero apresentar para vocês as 4 fases de teste existentes. E são elas. Teste de unidade. Nessa fase, a funcionalidade é testada isoladamente para verificar se o seu comportamento reflete com o comportamento esperado tanto para o fluxo positivo quanto para os fluxos de exceção. Teste de integração. Nessa fase, é testada a integração entre as funcionalidades testadas anteriormente. Teste de sistema. Nessa fase, é testada a integração do sistema com outros sistemas que ele faça parte. Teste de aceitação. Essa fase é feita na presença de um representante do cliente ou do usuário final. O sistema possui as mesmas configurações que ele deverá ter em produção e deve ser feito isso utilizando algumas técnicas, tanto manual quanto automatizado. Algumas abordagens que poderemos aplicar teste de aceitação com o usuário e teste alfa-beta. Tipos de teste. Nesse item, apresentarei para vocês os principais tipos de teste e listarei algumas técnicas dentro dele. Primeiramente, teste estrutural ou teste caixa branca. Esse teste avalia o comportamento interno do software e direto no código-fonte. Ele geralmente é feito por alguém de desenvolvimento, não necessariamente a mesma pessoa que construiu o código. Ele visa garantir uma cobertura de qualidade de código. E algumas técnicas dele são teste de condição, teste de fluxo de dados e teste do caminho lógico. Teste funcional ou teste caixa preta. Esse tipo de teste visa testar as funcionalidades dos sistemas com base nos requisitos funcionais. E diferente do anterior, ele não tem contato direto com o código-fonte, e sim com a mesma interface que o usuário terá em produção. Ele possui algumas técnicas, que são elas classe de partição de equivalência, análise do valor limite e grafo de causa e efeito. Teste não funcional. Esse teste se baseia nos requisitos não funcionais. Ele avalia o quão bem o sistema se comporta mediante cada um deles. Dentro de cada um desses testes, existe uma escala quantitativa variável
para medir como o sistema se comporta. Alguns dos testes não funcionais são teste de performance, teste de carga, teste de estresse, teste de interoperabilidade, teste de usabilidade, teste de manutenibilidade, teste de segurança e teste de usabilidade. Teste de regressão. Esse teste consiste em executar todos os testes ou uma parte deles pré-estabelecida a cada inclusão ou alteração de uma funcionalidade do sistema ou correção de bugs. Porque a cada vez que o código é alterado, pode surgir novos defeitos no sistema e em outras partes. E esses testes podem ser funcionais, não funcionais e estruturais. Além disso, é altamente recomendável que sejam feitos de forma automatizada pela grande quantidade de testes e a quantidade de vezes que são executados. Dicas. Darei algumas dicas sobre algumas atividades que você terá também no seu dia a dia como teste. A primeira delas é a elaboração de casos de teste. Primeiramente, bota um título bem claro, bem autoexplicativo, que a pessoa de bater o olho já sabe o que é que faz aquele caso de teste. Cadastrar usuário sem informar campos obrigatórios, cadastrar usuário com campos inválidos, algo assim. Segundo, descrição. Coloque uma descrição bem clara, bem objetiva, que complemente também seu título. Pré-condição. Coloque tudo aquilo que precisa ser feito antes de começar o teste, nem que seja até uma consulta de banco de dados. Pós-condição. Tudo aquilo que o sistema deve apresentar depois que o teste ser executado. Script de teste. Faça um script bem detalhado com passo a passo, bem explicativo, para que outra pessoa possa executar, mesmo sem te perguntar nada. Massa de dados. Massa de dados deve estar sempre atualizada com frequência para que o teste esteja sempre íntegro. Próximo item agora é reporte de bugs. Reporte de bugs. Vocês devem fazer de uma forma bem clara. Coloque todo o passo a passo que você realizou para chegar naquele bug e todos os prints de tela. Coloque também a mensagem de erro e, se possível, a massa de teste que você utilizou para chegar naquele bug. Isso vai ajudar muito o desenvolvedor e você terá menos problemas com isso. Outro item que eu também quero trazer é a documentação. Aprenda a ler bastante a documentação que vai te ajudar nos seus primeiros projetos e para escrever seus casos de teste. Aprenda a ler casos de uso, diagramas da UML, história de usuário para trabalhar com projetos ágeis, requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Todas as documentações são importantes no seu dia a dia, então estude bastante também isso. Questionamentos. Então, alguns questionamentos que as pessoas costumam ter no início da sua carreira. A primeira é: preciso saber programar? Não é obrigatório você saber programar para trabalhar na área de teste. Porém, é muito bom você saber pelo menos uma linguagem de programação para trabalhar com automação de teste, porque muitas vagas ultimamente têm pedido isso. Além disso, também eu sugiro vocês aprenderem sobre bancos de dados, porque muitos testes vocês vão precisar consultar o banco de dados, seja para verificar um resultado esperado ou seja para pegar alguma informação. Preciso fazer faculdade? Então, muitas empresas pedem faculdade, principalmente para o primeiro emprego. Isso tem sido uma grande exigência. Vejo poucas vagas que não pedem nem faculdade e nem experiência. Então, eu sugiro vocês a fazer. Porém, não existe nenhuma faculdade de teste de software. Então, você pode fazer uma faculdade de análise de desenvolvimento de sistema, sistema de informação, engenharia de software ou ciência da informação. Mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje tem crescido bastante, principalmente para a área de qualidade de teste de software. Tem muitas empresas que têm investido bastante nessa área, então tem muitas vagas novas surgindo, vagas às vezes específicas para quem é de manual, às vezes para quem é automação, principalmente para quem é de automação, tá? Então, estudem bastante sobre isso, estudem sobre teste funcional. Se puderem aprender automação, sugiro que vocês aprendam também, porque tem muitas vagas sobre isso sim, e o mercado vai crescer cada vez mais. E é isso aí. Não esqueça de deixar o seu like, cara, e se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para ser notificado sobre os próximos vídeos. E também deixe um comentário para a gente ficar sabendo o que você achou. E até a próxima!